Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da aula de hoje, a continuação da expansão marítima. E hoje nessa aula agora, a gente termina essa discussão, praticamente fechou, né? Essa introdução ao processo expansionista, né? Onde o objetivo é mostrar para vocês os fatores que levaram ao processo, né? O que levou ao desenvolvimento dessa expansão marítima. Reforçar, ontem eu postei para vocês a atividade de reforma protestante, o slide está lá ampliado, com mais orientações, com algumas informações que nós comentamos durante as aulas e não estavam presentes no slide. Tem a sugestão, tem dois textos para sejam lidos, Sugiro aos senhores que leiam e façam o estudo daqueles dois textos. E o filme sobre Lutero, está lá um link para assistir o filme do Lutero, quem tiver interesse, para pensar sobre, relacionar com a discussão de sala de aula. Né? É avaliativo e tem prazo, então atentem aos prazos, ok? Simplesinho, tem 5 perguntas para serem respondidas, 5 questões possíveis para serem respondidas. Né? Eu não oficializei pedido do estudo dos dois textos, mas estou sugerindo a vocês que leiam os textos, porque ele é muito relevante, que vai falar de liberdade religiosa, vai falar do uso indevido da fé, né, politicamente. Por exemplo, o nosso candidato aqui na Serra, o nosso candidato não, porque ele é meu candidato, né? O candidato da Serra que foi para o segundo turno, os dois que foram, um deles tá no discurso do segundo turno é que ele é candidato porque ele recebeu um chamado de Deus. Então, esse uso indevido da fé, né, dentro da minha perspectiva, né, o texto vai discutir essa, entre outras, constam nos textos. Recomendo que vocês leiam os textos e pensem, reflitam sobre. Eu sei que o tempo está pesado, tá muita coisa acontecendo, mas eu acho que é relevante. Beleza? Como a gente começou sendo saudado, né, um feliz dia da consciência negra, eu vou sugerir, vou apresentar para vocês algumas leituras que serem relevantes, né? Assim, tem esse livro aqui do professor Silvio de Almeida, Racismo Estrutural. É muito importante ler e entender o racismo estrutural. O que nós estamos chamando de racismo estrutural? Sendo ultra, mega, super blaster, simplista, né? Que não é para discutir isso aqui agora, mas nós vamos discutir isso. Até o final do ano a gente vai falar sobre isso de forma mais profunda, até porque nós temos que discutir África. A gente vai fazer uma relação com aquele... Lembra daquela discussão de endoculturação do começo do ano? Verdades que a gente recebe desde que a gente é pequenininho, né? Comportamentos, ações, discursos, que a gente aprende desde que a gente é pequeno, né? As verdades que o mundo apresenta para nós. Ninguém sabe de onde tiraram essas verdades, mas o bisavô, o avô, o pai, o filho, o neto recebe essas informações que alguém um dia passou e ele se repassa. E a gente vai chamar de... Vamos fazer uma relação ao racismo estrutural dessa forma. O Brasil é um país que vai fazer uso do trabalho escravo, tanto nativo quanto africano, né? E esse racismo, essa relação de posse em relação ao negro, essa relação onde o negro foi colocado como objeto, onde ele poderia ser alvo de todo e qualquer tipo de violência, seja física ou psicológica, onde ele era considerado um indivíduo inferior, né? Essa percepção de inferioridade demandada ao negro, né? Ela reduziu, mas ela não acabou. Quando eu falo que ela reduziu, é no sentido de que você não arrasta ninguém acorrentado para fazer trabalho nas suas casas, né? Mas quando você olha, quando você analisa a pobreza, quando você analisa a população carcerária, quando você avalia e analisa os indivíduos com menos oportunidades, né? Essa violência ela está presente e ela remonta à escravidão, a forma a qual nós lidamos com o povo africano na época do processo colonizador, do Império Brasileiro, né, e como a gente lida com o povo negro até hoje, no Brasil. Né? E você não consegue acabar com esse tipo de comportamento
de uma hora para outra. Então, a maioria das pessoas absolutas que eu conheço falam que não são racistas, né? Mas produzem comportamento racista, seja na fala, sob forma de piadinha, sob discurso, né? Que o indivíduo entende que não é racista, mas é, né? Não é. Ah, mas eu não sou. E é. Então, a primeira forma que a gente tem de combater o racismo é admitir que é. E admitindo que é, né, e entender que isso não é uma postura condizente, que isso está errado, né, a gente entendendo que todas as pessoas têm os mesmos direitos, todas as pessoas devem ter as mesmas oportunidades, a gente admitindo que o racismo existe e que a gente reproduz esse racismo, a gente passar então a se fiscalizar e se corrigir, né, principalmente não dando voz às pessoas que estão ao nosso lado, que acham que é tudo brincadeira, que ninguém leva a sério, né? Então, a primeira forma é admitir que é racista e começar a se fiscalizar nesse processo. Eu lembro, se tem uma ideia, né, e a gente sempre discute isso, combatendo o racismo, né, é aquela discussão, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, né? E se fiscalizar sempre. Porque mesmo se fiscalizando, você ainda cai, você ainda desliza. Eu lembro que uma vez, 2 anos atrás, uma aluna me corrigiu e todo mundo achou que eu ia chamar a atenção dela e, pelo contrário, eu agradeci. Numa fala comum, eu lembro que eu falei assim, tem neguinho aí que depois vai ficar... Ela assim, professor, tem neguinho? Eu falei assim, é verdade. Você viu? Não deslize. Por que tem neguinho? Por que quando a coisa é ruim, a gente faz referência a algo relativo a preto, a negro? Percebe isso? Ou o meu comentário fala, tem neguinho que depois vai se dar mal, não vai saber por quê. Por que tem neguinho? Né? Por quê? Para você perceber como é que se desliza desse racismo estrutural. Esse discurso sempre existiu, sempre foi visto como algo natural. Né? Não, isso é construído, produzido, reproduzido, né? E enquanto você faz essas relações, enquanto você aceita essa naturalização, você prolonga esse tipo de racismo, porque você está colocando um grupo numa condição de inferioridade a outro grupo. Então é importante a gente fiscalizar, é importante chamar atenção, como aquela menina me chamou a atenção na época, né? E aí a gente morde a língua e toma cuidado para não repetir esse discurso de novo, porque isso a gente é ensinado e a gente ouve isso o tempo inteiro, né? A vida toda a gente ouviu esse tipo de discurso e hoje a gente trabalha no sentido de brecar esse tipo de discurso, de não reproduzir esse tipo de discurso. Qualquer tipo de piada de cunho racista, machista, homofóbico, eu tento cercear, eu tento evitar, né? E não dou voz, não dou palanque a quem está na volta, né, tentando ganhar curtida com esse tipo de discurso. Mesmo que ele me chame de antipático, tá, que eu seja, mas eu não participo mais desse tipo de discurso. Então é importante o livro do professor Silvio de Almeida, né, Racismo Estrutural. Se você jogar no YouTube, ele tem uma página, ele tem rede social, né, Twitter, Instagram, tem no YouTube. Se você jogar Silvio de Almeida, tem vídeos curtos e muito explicativos, bem legal, que vai discutir sobre o tema. Sugiro a todos vocês, né, a buscar as referências do professor Silvio Almeida na discussão racismo estrutural. Beleza? Essa é uma referência. Outra referência, você vê que são livros pequenos, né? Tem aqui do Aquiles Membe, Necropolítica, certo? Que vai produzir uma discussão em relação à produção de pobreza, né? E como alguns grupos são favorecidos por esse projeto de produção de pobreza de uns em relação a outros, né? Biopoder, soberania, estado de exceção,
política de morte. Uma política de morte é essa política que produz e vem produzindo constantemente, rotineiramente, a ampliação das desigualdades sociais e demarcando os grupos que são mais vítimas deste processo de exclusão. Necropolítica. Vale a pena. Livrinho simplesinho, um dia você lê esse livro, você fizer o estudo, fica mais um. Esse aqui, né, do Francis Fanon. Pele Negra, Máscara Branca. Esse aqui eu ainda estou lendo, estou no processo de leitura e de estudo do material, né, onde ele vai fazer críticas a essa, como você analisa o indivíduo branco e o indivíduo negro, né, como ele é retratado. Bem legal isso. Francis Fanon é uma leitura que eu descobri às redes sociais. Eu nunca tinha lido. E por último, esse aqui chegou ontem. Não é isso. É esse aqui. Estado de exceção. Né? Como que o Estado, como que a lei tem favorecido determinados grupos econômicos em relação a outros. O tratamento judicial de relação aos... Vamos ver como é que vai acontecer com esses seguranças brancos do Carrefour que mataram um indivíduo negro na porrada. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Todo mundo acompanhou aí? Tranquilos? Então aí as dicas, então. Sugiro, né? Recomendo. Ok? Se alguém... Deixa eu ver aqui que você pensar o racismo como parte da sua social não retira responsabilidade sobre a prática. Exatamente. Não adianta falar que é ou que não é. Não é importante ir para a luta. É importante o engajamento. Né? É importante o engajamento. Muito bom. Muito bom. Muito bom, Gustavo. Né? É aquela coisa. Não adianta dizer que não é racista. Tem que ser antirracista. É quando alguém fizer uma piada, você cortar. Né? Você cortar. Beleza? Você cortar. Não entendi a piada. Não entendi. Isso é BC. Não. É cortar mesmo. Como disse, eu faço questão. Hoje, eu admito a você que hoje eu faço questão de ser antipático em alguns casos. Né? Hoje eu faço questão de ser antipático. Não achei graça. E faz questão de ser repreendido caso eu cometa algum tipo de, ou reproduza algum tipo de comportamento racista, machista, homofóbico, que exerça algum tipo de violência sobre qualquer um. Né? Tá errado, olha só o que você está falando, presta atenção. Né? Eu sou, no dos meus 48 anos, a minha esposa, a minha filha, minha filha então, que está vivendo esse momento, minha filha tem 19 anos. Se eu escorregar, ela me atropela. Ela só, quando ela levanta a sobrancelha assim, eu já sei que eu falei besteira. Como é que é? O que eu fiz? O que eu falei? Me diz para eu não repetir. Né? Porque eu, ao longo dos meus 48, eu fui forjado nesse mundo racista, machista, homofóbico, violento. Né? Eu sou fruto da ditadura. Né? Então, a minha desconstrução é monstruosa. Né? É muito grande esse processo. Né? E o fato de eu estar num processo de desconstrução não significa que eu deixei de. Né? Eu sou menos do que eu já fui. Né? Sou muito menos do que eu já fui. Por isso que minha fiscalização é constante. Certo? É importante vocês verem isso. Essa revista Cult aqui nós vamos usar como referência para aulas a partir de agora. Né? O termo que ela vai usar, ela está falando aqui de decolonialismo colonial, o que é o feminismo estrutural. Até porque nós estamos falando de racismo, desde a aula de hoje, né? Da consciência negra, graças à chamada do Gustavo aí. Muito obrigado, Gustavo, pela chamada. Quando a gente fala do processo de expansão marítima e a consequência que ele vai ter a colonização desse mundo americano, qual o impacto
qual o impacto desse processo colonizador, né, na formação das estruturas que a gente vive hoje no Brasil. Né? Se a gente pensar o que a gente já estudou e o contexto que está envolvido, né? Ou seja, nós estamos vendo na Europa num processo de centralização política, de desenvolvimento do Estado, de crescimento do urbano, de fortalecimento econômico da burguesia, do fortalecimento do poder do rei, os questionamentos propostos pelo renascimento cultural e científico, né, contrariando algumas verdades absolutas da igreja, e a ciência vem discutindo e mostrando que não é bem assim, de valorização dos prazeres naturais, né, da valorização do individualismo, da valorização do homem e das ações do homem. Né? Nós estamos vivendo em um contexto onde a igreja está sendo questionada, e isso vai culminar daqui a pouco com a reforma protestante. Esse mundo europeu, né, que está abandonando aquela relação feudal, servil, né, e inaugurando um mundo comercial baseado na relação de trabalho, salário. Esse mundo europeu em desenvolvimento, em diversas frentes, em todas as frentes, quando ele chega à América, como que ele vai encarar esse mundo americano? Como é que ele vai encarar esse mundo americano? Ele olha para esse povo que está aqui, né? Ele chega, e a gente não pode... Vamos começar a desconstruir algumas coisas, né? Quando a gente fala em... Nós somos americanos, antes de mais nada. Nós, Brasil, nós somos americanos? Sim, nós somos americanos. Nós somos latino-americanos. Já parou para reparar? Já parou para reparar, né? Quando os Estados Unidos, porque os norte-americanos, porque os americanos vêm aqui e fazem isso, porque os americanos fizeram aquilo. Peraí, como assim os americanos? Quem mora nos Estados Unidos é americano, nós somos o quê? Então você percebe um discurso que foi construído quando alguém dos Estados Unidos se pronuncia, os americanos disseram isso. Peraí, se eles são americanos e estão na América como nós somos o quê? Eles são norte-americanos, vamos especificar. Né? Nós somos sul-americanos. Então é bom fazer essa distinção. Porque os americanos, peraí, filho, nós também somos americanos. Nós somos sul-americanos. Nós também somos americanos. Nós também estamos na América. E eu chamo isso porque quando você olha para a América, como um todo, né? Quando se pronuncia o termo índio, a sensação que as pessoas têm de índio é qual? Quando fala em índio, o que você pensa? Fica à vontade aí. Retrocesso? Por quê? Qual a imagem de índio que vem na sua cabeça? Será que viver da natureza é um retrocesso? Não ter boletos? Será que isso é um retrocesso? Viver na floresta, porque eles são muito simples. Vivem pelado, correndo para cima e para baixo, peladão. Quando você olha as sociedades organizadas que haviam na América, você visualiza diversos tipos de organização. Sociedades, vamos dizer assim, mais avançadas, mais organizadas, por exemplo, os povos, os incas, maias e astecas, que vão ocupar a região da América Central e todo o oeste da América do Sul, né? Os incas mais localizados na região da América Central, o norte da América Central, né? O México é oriundo desse povo, asteca. Então, o norte da América, predominantemente asteca. Os astecas já estavam dominando os maias na América Central no momento da colonização. E no sul, você vai ter a população inca. Quando você olha para esses grupos, o que você vê é uma sociedade organizada, um poder central organizado, com um corpo burocrático e a organização de trabalho sistemático na produção de templos, de vias, de casas, depósitos,
todo um trabalho organizado, pagamento de impostos. Como assim? Como assim? Quando você olha para a organização, se você pegar a sociedade inca, no século XVI, da dominação, e comparar com o Japão na mesma época, a sociedade inca é muito mais avançada, muito mais desenvolvida. Vivem mais pessoas na capital do Império Inca ou na capital do Império Azteca, no século XV, do que em Londres e em Paris. Vive ali organizadamente. Isso já quebra o discurso de vocês de retrocesso e vivendo no mato, concorda? Concorda? Você já quebra esse discurso. Ah, eles viviam no mato. Como assim? Você já viu como é que viviam os incas, os maias, os astecas? Como que eles eram organizados? Você já quebra qualquer discurso de retrocesso. Exatamente. Se você vai comparar, como é que nós estamos avaliando? Com quem nós estamos comparando? A partir de qual prisma nós estamos avaliando? No século XV, XVI, você não pode dizer que esses grupos eram atrasados. Muito pelo contrário, eles eram extremamente organizados. Muito organizados. É claro, e aí quando você começa a analisar toda a mente, você vai ver outros grupos num processo de avanço político e econômico menos adiantado. Se você olhasse para a Europa também, você veria isso. Né? É porque a gente foca na Europa Ocidental, aquela Europa que deu start, né, para muita coisa. A gente vai discutir isso. Quando você chega no litoral brasileiro, vamos dizer assim, o tipo olha como é que eu vou chamar, né? O tipo de nativo que você vai encontrar é diferente. O tipo de nativo que você vai encontrar é diferente. O nativo que vive aqui, não. Diferente do Inca, Maia, Azteca, que tem poder centralizado, trabalho organizado, cobrança de tributos, o nativo que vive aqui, ele não tem chefe, não tem rei, não tem trabalho organizado. O que eu estou chamando de trabalho organizado? É aquele trabalho que busca uma produção de excedente, né, para armazenamento ou desenvolvimento de comércio, nesse sentido. Né? Não tem pagamento de tributos. Dentro da perspectiva do desenvolvimento tecnológico, os nativos que vivem na América do Sul, litoral brasileiro, eles são mais atrasados, vamos dizer assim, em relação a essas outras sociedades que nós nomeamos aqui de Incas, Maias e Astecas. Eles são em outro estágio. A pergunta é por que eles estariam nesse outro estágio? É porque eles são, do ponto de vista da inteligência, inferiores? É porque a geografia não exigiu deles uma atenção no sentido de produzir desenvolvimento para a sobrevivência, haja vista que tudo que havia aqui lhes bastava? Né? Você vai achar, se você procurar, você vai achar N justificativas, algumas delas com um cunho de depreciar essa sociedade nativa que aqui vivia e assim justificar a dominação. Você acha várias. Né? Citei uma para vocês, eles não desenvolveram porque eles eram inferiores do ponto de vista intelectual. Eles são inferiores ou não precisam disso? Se você for na Austrália, salvo engano, o aborígene australiano é um indivíduo que vive dentro da perspectiva tecnológica, são os mais atrasados. Eles ainda vivem como o homem no seu estágio primitivo. Né? Eles não usam micro-ondas, celular, comida congelada. Eles comem inseto, raiz. Tem. Eles vão dizer que eles são inferiores ou porque eles não se interessam por isso? Não há interesse. A cultura de cada povo tem o seu povo. Cada povo tem a sua cultura. Né? Cada povo tem a sua cultura, tem a sua forma de reproduzir a sua realidade. Certo? É importante perceber isso. Mas quando o europeu chega aqui, tem contato com esse povo, né, nativo da América, porque chamar índio de índio é um reducionismo, né? Quando você fala que quem vivia aqui na América era índio, você está dando a ideia de que todo mundo é igual, de que todo mundo tem as mesmas características. E nós acabamos de mostrar que não são iguais. Existem
N diferenças. Existem vários grupos étnicos aqui na América. Mas quando você fala, tá na América lá tem índio, um monte de índio. Você está dizendo que é todo mundo igual. É um paralelepípedo, não é? É um paralelepípedo. Certo? Então tem que tomar cuidado. A gente chama de índio porque a gente se acostumou a falar índio, 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 índio. Mas, de vez em quando, eu morro da minha língua. Eu vou procurar sempre falar em nativo. Aí você vai ver eu falando de índio. Como aquele racismo estrutural, a homofobia, o machismo, a violência estrutural, né? A gente sabe que está errado, mas escapa e diz alguma piadinha, alguma coisinha que não deveria. Só para fazer um paralelo. Né? Então vamos tentar chamar de nativo da América. Mas vai escapulir índio, você vai ver. São todos iguais. Então, havia uma diversidade nativa nessa América. E o europeu, quando ele chega aqui, fruto dessa Europa em transformação, o que ele transporta para cá? Ora bolas. A sua visão de mundo. Né? Eurocentrismo. Eurocentrismo. Ora, há quem diga que o Cristóvão Colombo, eu falei para vocês na última aula, né, ele buscava o paraíso. Ele estava em busca do paraíso. E quando ele chega aqui, ele vai identificar o paraíso. Né? Ele vê semelhanças dentro do que ele leu e do que ele visualiza. Né? O que ele vê? Ele vê pessoas saudáveis, ele vê fartura. Lembre que nós estamos saindo, nós somos 1492, século XV, certo? O que teve no século XIV? Peste, fome, guerra, revolta, foi uma desgraça no século XIV. A Europa está se reconstruindo, né? Nós estamos começando. E quando ele chega aqui, ele vê pessoas saudáveis, ambiente limpo, né? Florestas, né? Água potável, alimento, fruta, coisas novas. E ele olha aquilo e fala, macacos me mordem. Encontramos o paraíso. Qual é o problema? Que ao encontrar o paraíso, esses caras tentam adequar o paraíso à sua realidade de mundo. Né? O europeu, né, o Cristóvão Colombo morre acreditando que tinha chegado às Índias. Né? O europeu vai tentar adequar esse paraíso à sua realidade, à sua verdade. Né? Então, de cara, quando ele olha para o nativo e olha para ele, europeu, ele já identifica esse nativo como algo inferior. Ele já identifica esse nativo como algo inferior. E aí é importante observar que todo o processo racista ele tem início aí nesse contato. Né? Ele tem início aí nesse contato. Você já estabelece que aquele indivíduo que vai ser dominado, né, é inferior a você, por N motivos. Você vai observar o que ele come, como ele produz, por que ele produz. Compara com os seus hábitos, você vai dizer que o seu hábito está certo e o dele está errado. Quando ele parar para observar a cultura desses indivíduos, ele só vai enxergar a heresia. Ele não vai achar Deus aqui na América. Ele não vai achar Jesus aqui na América. Ele vai achar uma diversidade de divindades relacionadas à natureza. Né? E essa ausência de Deus, essa ausência de Jesus nesta terra, vai legitimar atrocidades que nós vamos comentar. Sim, é isso aí que você escreveu, Gustavo, eu chamei de eurocentrismo. Né? A visão europeia é a visão de mundo. Né? Então eles vão imputar aqui, né? Vão empurrar a América a visão de mundo. Por que a América, né, tem a maior concentração de cristãos católicos? A América Latina, principalmente. A maior concentração de cristãos católicos está na América Latina. Por quê? Porque nós somos colonizados por povos cristãos católicos.
Se quem tivesse chegado aqui fosse o Mohamed das tantas, o islamismo predominaria. Foi, foi implementado aqui na América o cristianismo, goela abaixo. Goela abaixo. Ou você aceita Jesus ou você vai conversar com ele. A discussão foi essa. Né? Então é importante, começamos a discutir já nesse processo de colonização, né? Demos um passo à frente aí, antes da hora, mas toda a violência produzida pela perseguição aos hereges, que a gente já conversou em aulas passadas, ela vai ser transportada para aqui, porque vai haver resistência por parte do nativo a esse comportamento europeu. Imagine esse europeu que passou 3 meses dentro de um navio, ao chegar na América, encontrar mulheres belíssimas, nuas ou seminuas. Como que esse europeu vai olhar para essa mulher? Que ele já identifica como inferior. Ele vai olhar para essa mulher como objeto. Será que o primeiro brasileiro nascido aqui foi fruto de um estupro? Já pensou nisso? Será? Não. Né? Você é o primeiro brasileiro aqui. Você acha que o cara vai. Seu índio? Olha o índio. Seu nativo. Né? Eu queria casar com sua filha. Ter filhos com você. O primeiro brasileiro foi de um estupro, pô. Né? De estupro. As nativas estavam aqui, os caras há 3 meses. E os caras que estão aqui, veja só que louco, né? Os caras que vêm pra cá são todos cristãos. Né? Defensores de Deus. Da família. Aí chegam aqui e encontram um monte de mulher. E aí? E aí? Será que eles vão lembrar que eles são casados? Que eles têm famílias na Europa? Nada, né? Nada. Alguns desses indivíduos vão olhar para a América e vão ver a América como um grande bordel. Até pela perspectiva, a forma como os nativos ou alguns grupos nativos recepcionavam os seus visitantes eram cedendo suas filhas. Cedendo as suas filhas. Mas aquela percepção de defesa da família e da mulher vai ser ignorada por N motivos. Não é? A mulher que tem que ser respeitada vai ser a mulher branca, europeia. A mulher que não for branca, europeia, cristã, dentro do comportamento europeu nessa época, você pode fazer o que quiser dela. E aí você amplia, para a gente encerrar essa discussão da primeira aula, e até fechar a discussão, né, sobre a expansão marítima e os impactos, já que a gente começou falando de consciência negra, né, a mulher negra ou nativa, ela está no final da fila. Né? Essa mulher, ela vai perder espaço para o homem branco, ela perde espaço para a mulher branca, ela perde espaço para o homem negro. E no final da fila, você tem a mulher negra. De todos os grupos, ela é que está na base. Ninguém vai ser mais objetificado do que essa mulher negra ou essa mulher nativa. E isso não é discutido, né? Isso não é uma coisa que a gente não para pensar. Reparou? É verdade, né? É verdade. Mas nós temos que pensar isso. Nós temos que refletir sobre isso. Haja visto que nós defendemos a liberdade, a justiça. Não é? A mulher negra e a mulher nativa, elas são nessa base aí. De todos aqueles que são identificados como inferiores, elas serão vistas como mais inferiores. Elas serão abusadas sexualmente por esse europeu branco, por identificá-la como inferior. Nesse assunto mais para frente. Certo? Beleza, gente? E então aí você vai ter esse início, esse primeiro contato do povo europeu com o povo americano, nativo, né, da América, fruto desse processo expansionista que discutiu.
Alguma questão? Na aula passada nós falamos dos tratados, né? E discutimos como que esses tratados nos levam a questionar a perspectiva de que o Brasil foi descoberto por acaso, né? Tendo como referência a América, o Tratado de Tordesilhas, a gente pode questionar essa perspectiva, né? Não. Os portugueses já reivindicaram esse espaço, não é, em 1494. Essa é uma hipótese a ser levantada para combater a tese de que o Brasil foi descoberto por engano. Beleza? Vai fechar o cisco, tem aqui 5 minutinhos, né, 7h55. Na terceira aula a gente volta, faz mais alguns comentários relativos ao processo colonial e começa a discutir o absolutismo. Beleza? Até a terceira aula. Até daqui a pouco.